olho para a cruz, e para a cruz que eu vou, teu sofrer participar, a tua glória eu vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, tua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda esse Deus.
Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E quando indagado, Deixa o céu Jesus respondeu aos fariseus: eis que o meu reino já está dentro de vós. Deixa o céu. O reino do Senhor se estabelece nesse lugar através dos filhos dele, daqueles que foram convocados, daqueles que foram comissionados, como diz em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazei discípulos. A partir do momento que nós entendemos que o reino dos céus já habita dentro de nós, somos responsáveis, eu e você, em expandir com esse reino dos céus. Estamos comissionados, como diz em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores. E a partir desse entendimento, nós somos responsáveis por implantar e estabelecer este reino. Então, quando nós dissemos, deixe o céu descer, é através de nós que isso acontecerá. Através da igreja do Senhor, que foi comissionada para que o reino de Deus se estabeleça. E quando o reino de Deus se estabelece na terra, nós veremos as viúvas sendo amparadas, nós veremos os órfãos sendo atendidos, nós veremos as crianças se achegando ao reino dos céus com pureza de coração, pois nós estamos fazendo a nossa parte. Em nome de Jesus, nós oramos para que esse tempo, que o reino do Senhor se estabeleça através de nós e a partir de nós, o reino do Senhor seja levantado dentro deste lugar. Amém, igreja?
repente a Ele a glória. Diga a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é.
por conta desse amor, Ele se entregou por nós. Nos ama, Ele nos ama, Ele te ama, me ama. Você já parou para pensar o tamanho desse amor? Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui somos pais. Você teria coragem de escolher um dos seus para pagar os meus pecados? Você teria coragem de escolher um dos seus para pagar os pecados de um pedófilo, de um traficante, de uma prostituta? Você já parou para pensar, e isso é um convite racional, para que você pense na dor, no sofrimento, porque a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós. Se Ele se fez carne, Ele sentia dores, e se Ele sentia dores, os pregos nas mãos e nos pés doeram a beça. Foi um sofrimento aos nossos olhos intangível, porque quando nós batemos o dedo mindinho na quina do armário, a gente já grita horrores. Agora eu quero te convidar a imaginar os pregos nas mãos e os pregos nos pés. E por vezes a gente se pega reclamando da vida e dizendo: ah, ninguém me ama, eu sou um excluído. Eu gostaria que no momento que esse sentimento de abandono talvez cercar o seu coração, você se lembre que alguém te amou a ponto de entregar o seu filho, o seu bebê, parte de si em favor de você, e num tempo que você era um total desconhecido. E hoje Ele está batendo a porta do seu coração e dizendo: eu quero derramar sobre você o mesmo amor que há muito tempo eu entreguei a muitos. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para que eu te amasse de uma forma tão grande que você nunca mais se sentisse excluído, se sentisse desanimado, se sentisse desamado. E é com racionalidade que você faz essa escolha e abre o seu coração e diz: Senhor, eu preciso desse abraço, eu preciso desse carinho, porque no mundo em que eu estou inserido, no momento em que eu estou passando na minha vida, eu não estou sentindo o abraço de ninguém. Eu estou me sentindo abandonado, excluído, desmotivado. Mas por um amor tão grande, eu posso dar mais um passo. E quando esse sentimento de amor atrai o nosso coração, a gente se sente animado e motivado a dar mais um passo. E aí eu quero te convidar a, mesmo experimentando desse amor, que o seu coração não se torne egoísta. Porque na maioria das vezes nós somos assim, e quando nós achamos um tesouro, nós queremos enterrá-lo e sentar em cima dele e dizer: eu vou desfrutar disso aqui em pequenas porções, para que eu possa sempre me sentir alegre e feliz. E o compartilhamento começa a ser cerceado à medida que a nossa arrogância aumenta. E eu quero te convidar para ser um canal. E quanto mais desse amor entrar, muito mais desse amor possa sair, e aí isso se torna um ciclo virtuoso na nossa vida. E quanto mais a gente dá, mais disponível a gente está para receber. E Ele continua te convidando a te entregar esse amor, a te entregar uma porção daquilo que é divino, para que você sinta o abraço dele. E que no dia mau, no dia duro, no dia em que o desânimo bater a sua porta, você possa cantar esse refrão e dizer: Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Solta a voz e canta, vem! Me ama.
Deus. Irmãos, como uma continuidade daquilo que nós temos feito, eu vou ler 2 frases de 2 pastores, teólogos, enfim. A primeira é: o grande problema dos pastores atuais é que ninguém deseja matá-los. Steven Lawson. O Steven Lawson, ele tem um entrave quanto àquilo que ele diz, porque ele é um homem que caiu no pecado. Ele é um pastor, evangelista, foi relevante, mas ele pecou no pecado de adultério. Então por que eu trouxe a frase dele? Porque uma coisa é a semente, outra coisa é o semeador. O Senhor honra a semente, ou seja, Ele honra a sua palavra. Ele honra a medida que está posta. E o semeador cumpre com o seu papel e as suas responsabilidades. Mas uma coisa é certa, irmãos, eu quero destacar a partir dessa frase, que nem sempre o cair, ele está relacionado com algo que se peca, onde se peca gravemente, como por exemplo, algo que ofenda de forma direta o evangelho. Não que o pecado de adultério não ofenda, mas algumas formas de queda, elas vêm a partir da oferta de prazer. Muitos abandonam, alguns cometem pecados graves e fogem da presença do Senhor a partir de um mal que se manifesta na vida deles. Outros, a partir de uma bandeja de prazer, se fartam nela e aí então comprometem tudo aquilo que o Senhor plantou e colocou sobre as suas vidas. O que Steven Lawson nos ensina é que, independente do seu comportamento individual, porque ele tem e vive em arrependimento, aquilo que o Senhor manifesta e produz por um indivíduo, ele alimenta a igreja, porque o Senhor honra a semente, e não necessariamente o semeador, se porventura esse estiver em pecado. Segunda frase: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Essa é uma das orações de John Wesley, um homem que abalou a sua nação e todo o mundo. John Wesley tem uma característica assim, na sua trajetória, muito interessante, que ele é um cara que teve uma vida ministerial falida, naquilo que se diz respeito à instituição. E aí, uma vez que ele era um homem que as suas palavras não atraíam pessoas para o templo, ele abandonou a instituição, e ele falou: o mundo, ele é a minha seara. E ele foi pregar para o mundo, e o Senhor o cercou com homens que o honravam nessa petição, e ele abalou o mundo no período de sua vivência. Foi um dos reformadores relevantes e significativos da sua época. Palavra, Provérbios 8, verso 1, diz: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Irmãos, essa é uma repetição de alguns provérbios que nós já lemos. Então eu não vou detalhar a fundo, mas vou destacar aqui a importância dessas repetições. Se você for, para quem quiser anotar lá, Provérbios capítulo 1, verso 20 e 21, Provérbios 7, 9 e 10, todos eles vão ter ali a repetição de tudo isso que nós acabamos de ler no capítulo 8. Mas por que essa repetição? Aqui há uma transição de discurso. O mestre que ensina, ele está saindo de um longo discurso acerca do adultério, que começa lá no capítulo 6, todo o capítulo 7, até o último verso, que é o verso 27, e aí ele continua então o seu discurso, agora falando acerca da importância da sabedoria. Ele destaca a gravidade do pecado e, como contraste, ele fala: busquem a sabedoria. E começa a destacar então as virtudes dessa sabedoria. As virtudes dessa sabedoria que clama, que ergue a sua voz e que
Ao lado das portas, a entrada da cidade, porta adentro, ela clama mais uma vez, em alta voz. Tudo isso ela faz de dia. Enquanto que a imoralidade, ela se apresenta no crepúsculo, no finalzinho, no entardecer, no início da noite, e aquele jovem sem discernimento transita por perto da sua casa, e a ela se entrega. A sabedoria clama em alta voz. Esses locais que ele destaca aqui no verso 3, no 2 também, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ao lado das portas, a entrada da cidade, é justamente o local onde os anciãos e os juízes da cidade ficavam, onde julgavam as questões do povo, aonde o povo se apresentava com as suas testemunhas para fazer as suas queixas, ou mesmo para pedir os seus conselhos. Então é um local onde havia a manifestação da sabedoria que estava contida no povo de Israel, naqueles que eram habilitados para tais coisas. Por essa razão ele faz menção a esses polos geográficos. É como se ele dissesse hoje, nos púlpitos das igrejas sérias, nos júris, aonde o justo juiz julga com competência e retidão, nos escritórios de advocacia para julgar e ajudar os povos nas suas questões, em todos os lugares, nas faculdades, nas escolas. É como se ele fizesse menção a esses pontos. Nesses lugares, o ensinamento, a sabedoria, o discernimento, ele clama em alta voz. Mas, sobretudo, aonde deveria ser, e existem muitos lugares que ainda são, o púlpito é o lugar que dirige o mundo. O púlpito é a proa desse barco que nós estamos inseridos e que se chama arca. Por essa razão, a seriedade com que deve ser tratado tudo que é expresso a partir daqui. Porque segundo a visão que Deus dá àqueles que se colocam diante dele, o Senhor permite com que a sua visão panorâmica enxergue o além. E a partir dessa visão, a igreja tenha o seu destino. Por essa razão, irmãos, nós devemos cobrar com veemência, tá? Que palavras sérias sejam ditas a partir desse microfone, dessa posição. Vocês têm a responsabilidade de me cobrar. Amém? Verso 4, ele diz o seguinte: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Tem algo que parece que contrapõe aquilo que o mestre ensina dizendo. Nós falamos que o mestre, ele ensinava para príncipes, ele ensinava para futuros governantes, ele ensinava para homens que governariam em alguma esfera. Mas aqui a manifestação da sabedoria, segundo o verso 4, ele diz o seguinte: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Não há distinção de pessoas quanto naquilo que se diz respeito à aquisição de sabedoria, de conhecimento. É claro que, na ocasião, o rei, ele visava instruir os príncipes para que esse instruísse o seu povo. Mas só que na hora de adquirir toda a sabedoria, todo o conhecimento, se inserir nas questões do reino, a partir da lei de Deus, a sabedoria não faz distinção. Isso aqui traz para nós uma responsabilidade, em que sentido? Não há desculpas para a não aquisição, para a não inclinação, para a ausência da busca por conhecimento, por sabedoria e por tudo aquilo que a palavra tem à nossa disposição. Ela é para todos os homens, absolutamente todos e sem distinção. Aí ele segue no verso 5: vocês inexperientes adquiram a prudência. Vocês, tolos, tenham bom senso. E isso também já foi dito, Provérbios capítulo 1, verso 4 e 22. Aí eu salto para o verso 6. E ele diz: ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Algumas traduções vão estar o seguinte no verso 6, eu prefiro essa:
ouçam, pois tenho coisas excelentes. A palavra excelente vai destacar algo que é acima, que fica mais visível e notório do que tudo aquilo que é comum. Então, tudo aquilo que se apresenta de forma mais relevante, ou que se apresenta de uma maneira melhorada daquilo que comumente se apresenta, isso é alcançado pelas características da excelência. E o Senhor nos diz que a sabedoria, ela tem algo excelente para nos dizer. Deixe-me fazer um contraponto aqui. O Senhor tem coisas excelentes para nós. E nós, como povo, recebemos da parte de Deus, mediante a sua palavra, toda a excelência de Deus manifesta pelo conhecimento e pela sabedoria. Agora, a grande pergunta, o grande ponto, Champlin destacou isso de forma categórica ao falar, ao discorrer acerca da palavra excelência. Falou que os comerciantes, se eles não se empenham pelo comércio, se eles não adquirem conhecimento, se eles não se atualizam, eles vão estar fora do mercado. Se porventura os estudantes não se empenharem, ou melhor, os professores, os mestres de uma faculdade, de uma escola, não se empenharem, eles estão colocando em xeque a possibilidade de continuar dando aula. Aí ele faz um comentário pesado na sequência. E os cristãos, ano após ano, entram e saem da igreja e não produzem nada além daquilo que é mediano. Assim como, dá uma referência para a formiga, assim como o preguiçoso, na sua preguiça não produz nada, os cristãos não se empenham pela excelência da sabedoria e são os mesmos ano após ano. Enquanto o Senhor dispensa sobre nós, sobre garantias da sua palavra, coisas excelentes, nós, enquanto povo, devolvemos a mediocridade por vezes. Não estou apontando e nem classificando ninguém, é uma reflexão. O Senhor manifesta, o Senhor traz, há um boom no meio da igreja, existem acontecimentos que marcam tempos, e o povo continua a correspondê-lo quando corresponde com a mesmice. Sempre com a língua afiada para tecer algumas críticas acerca de mudanças. E nunca com disposição a partir de comportamento para corresponder a algumas direções dadas. Isso aqui é muito sério, gente, porque eu não estou falando de questões ministeriais, não estou fazendo citação acerca do tema do ano da igreja, eu estou fazendo uma menção direta àquilo que o Espírito tem falado conosco de forma particular. E a partir desse falar, de que maneira eu tenho correspondido às coisas excelentes que ele afirma, segundo o início do capítulo, que a sabedoria está clamando, em alta voz ela grita, qual que é a minha forma de relacionamento com aquilo que ele, de forma excelente, dispensa sobre mim. Todo dom, todo talento, toda virtude é dom perfeito e excelente da parte de Deus. Toda capacidade cognitiva de fazer gestão de recursos, de conflitos e de pessoas dada a cada um de vocês, é algo excelente da parte de Deus. Toda superação frente a problemas e a situações, seja elas na esfera que for, é algo excelente da parte de Deus. E do que nós temos nos enchido em troca dessa excelência dispensada sobre nós? Ao que eu tenho me inclinado e me empenhado como uma resposta a essa excelência que o Senhor diz aqui, que tem para nos dizer. E ele fala na parte B do verso 6, os meus lábios falarão o que é certo. Verso 7, minha boca fala a verdade, a pura verdade,
pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Algo interessante que quando ele fala de pureza, quando ele fala de retidão, quando ele fala de sabedoria, o que ele coloca como extremo oposto aqui, ele fala, olha, eu falo verdades, eu falo coisas puras e santas. E ele não faz uma menção direta ao termo mentira, como se o oposto da verdade fosse contar uma história descontextualizada. O que o texto fala, e isso aqui é profundo, é maravilhoso, ao mesmo tempo que é confrontador, é que a maldade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Em complemento a isso, no verso 8, ele fala assim, ó, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. O que o Senhor está denunciando não é uma mentirinha contada. Sabe por quê? Porque senão na classificação da gravidade de uma mentira ou de uma versão de uma história mal contada, você teria a oportunidade de apaziguar com panos quentes algumas questões, dada a não relevância daquilo. Agora, quando ele fala da perversidade, da maldade manifesta àqueles que não têm os lábios puros, assim como são os dele, e ele refuta, ele odeia, ele rejeita as coisas más, a maldade causa repulsa aos meus lábios, ou seja, Deus de forma nenhuma é Deus de confusão, está as más intenções daqueles que proferem mentiras e discórdias. Veja, irmãos, que toda mentirinha contada, que toda tentativa de apaziguar uma situação de conflito, maquiando um problema, o que ela traz? A má intenção do indivíduo que conta, quer seja uma mentirinha, quer seja uma mentirona. O que o Senhor está denunciando é o coração pervertido daquele que não se quebranta diante do mal que ele mesmo produziu, e essa perversidade, uma vez que escalonada, ela pode ferir de forma grave a estrutura da igreja, que não tem nada a ver com essas paredes e nada disso que você está vendo, tem a ver com você, como corpo de Cristo. Porque a má intenção travestida de uma mentirinha, a perversidade, a partir de uma palavra do tipo, eu estava só brincando, ela traz divisões e discórdia que promovem grandes problemas em meio ao corpo de Cristo. Grandes prejuízos, e não prejuízos que o Senhor não possa reparar, mas que nós, por vezes, não temos condições de suportar. E uma vez que homens perversos e gananciosos começam a escalar nas suas mentiras e anseiam uma posição de liderança mediante a sua própria perversidade, a igreja está subjugada à manipulação. Aqui nós temos um perigo grave. Por isso que nós precisamos analisar o que está sendo anunciado nos nossos púlpitos. E enquanto corpo, clamarmos por alimento sólido e não leite. Da mesma forma com que o Senhor dispensa coisas excelentes sobre nós, nós darmos uma devolutiva de excelência, para que haja uma manifestação poderosa da parte de Deus, e não uma caminhada de mendigo, sabe? Aquela caminhada de pedinte. Ó Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu anseio, me dá, tá. Mas é a sua devolutiva a partir de comportamento, é a nossa devolutiva a partir de uma caminhada, com uma consciência daquilo que eu não sou, mas daquilo que nele eu posso vir a ser transformado e ser, porque Ele é em mim. Isso traduz o Evangelho, a partir de uma liderança servidora, como fora a de Jesus. Verso 9, para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Aí ele vai fazer uma sugestão: prefiram a minha instrução à prata, o conhecimento ao ouro puro,
pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Enquanto o ouro, a prata e o rubi traz para nós um adorno externo, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, o discernimento traz um adorno interno. E uma vez que adornados internamente, nós somos revestidos de toda a capacidade e condição de exercermos um governo justo. Então, o mais maravilhoso daquilo que se diz respeito ao conhecimento, à sabedoria, é que uma vez que nós alcançamos a estatura de varão perfeito, mediante o conhecimento, nós temos a condição, a capacidade de fazer a gestão dos recursos, dando a ele o destino devido, a partir daquilo que ele foi projetado, construído e feito para exercer, debaixo do nosso governo justo e santo. Enquanto que aquilo que nós ansiamos e diz respeito às coisas, que é bom demais pensar nisso, eu falo isso como homem sujeito a essas coisas, e em todo tempo me vejo variando em pensamentos, eu quero isso, eu anseio aquilo. Isso não vai trazer absolutamente nada além de um mero adorno externo. Mas sem sabedoria, que projeção eu daria para isso? Aí nós podemos fazer assim um comparativo muito raso, chula. Por exemplo, pessoas que ganharam na Mega Sena e hoje não tem mais um recurso. Quem sabe lhes faltou a virtude da busca pelo entendimento, pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo discernimento, para que pudesse fazer a gestão do recurso. Mas uma vez que eles ganharam um montante, satisfizeram por um breve período os seus desejos, se adornaram externamente, mas internamente, quem sabe estão mais destruídos do que antes. Porque tem consigo a incapacidade de fazer uma gestão e são ex-milionários. Olha que título horrível para se carregar nas costas. Verso 11. Pois a sabedoria é mais preciosa que os rubis, esse eu já li, né? Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Quando a sabedoria, como uma virtude, ela faz menção de si, ela fala, olha, eu a sabedoria, eu moro, eu estou junto com a prudência e tenho comigo o conhecimento. Pessoas que têm essas virtudes manifestas, elas têm um destaque muito forte, que é a discrição. Elas não têm a necessidade nenhuma de serem vistas, de se exibirem ou clamarem por tal coisa. Elas têm a segurança de quem elas são. E tudo aquilo que é posto para elas é suficiente. E embora sejam postas em posições de destaque e de evidência, elas não fazem questão nenhuma de se aparecerem, porque não enxergam nisso mérito. Porque a responsabilidade de fazer a gestão de muitos recursos, seja ele recursos intelectuais, financeiros, de responsabilidades no trabalho, seja qual for, não há uma sedução quanto ao ter a evidência para si mediante aquilo que se faz, como se alguma virtude de si mesma fosse expressa no exercício daquela função. Olha que coisa é maravilhosa e constrangedora, porque quando nós nos voltamos para um período de redes sociais, se tem uma coisa que está como necessidade de todos, é tecer uma palavra qualquer para poder fazer um vídeo de mídia. E com isso, vender a ideia de algo que se produz, ou aparentemente se produz, como se aquilo fosse uma verdade concreta na sua vida. E se você procurar bastante, pode ser que encontre alguns, mas de modo geral, irmãos, isso pode representar um grande problema para alguns, porque no anseio pela visibilidade, pela notoriedade, alguns negligenciam o seu estoque. Não tenho o que apresentar. Se for realmente explorado, não tenho que... Aí se vê diante de pequenos problemas, de situações onde não consegue entregar aquilo que se prometeu a partir da anunciação que trazia visibilidade. Olhou mais para o like
do que para aquilo que se tinha para oferecer algo concreto. Isso aqui é extremamente sério, porque todo sábio, ele se torna prudente. E todo prudente, ele olha para aquilo que ele é, reconhece aquilo que não tem, entende a sua necessidade de busca e se prepara para um determinado tempo, onde as circunstâncias, ou no caso daqueles que têm um ministério eclesiástico, irão exigir, e aí então eles podem entregar de forma virtuosa, entendendo que são meros semeadores de uma boa e excelente semente. Fecho aqui esse verso. 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. O verso 13, irmãos, quando ele fala desse contraponto, temer o Senhor, e o temer ao Senhor é o quê? É uma ação. Ela exige de nós um comportamento. Não é aquele temer do tipo, eu temo ao Senhor, e faço uma cara que vai deduzir que eu tenho medo ao olhar para o alto. Não tem nada a ver com isso, ou tem pouco a ver com isso. O temer ao Senhor aí ele começa a construir o que é isso. Odiar o mal. Odeio o orgulho, o Senhor fala a partir da sua sabedoria. A arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. É um ato de rejeição a todos aqueles que com toda a expressão de perversidade, maldade, arrogam ser algo ou arrogam algo contra o próprio Deus. Temer ao Senhor é lutar contra esses, a partir de uma posição justa. Sabe, não é se aliançar de maneira nenhuma, é sustentar um padrão de comportamento contra esses tais. Aí no verso 14 ele coloca um contraponto. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. O poder aqui está relacionado a uma fortaleza. Ter o poder é uma fortaleza que te dá condições, fazendo uma menção às batalhas da época, de atacar aqueles que de forma perversa não te atacam, mas também recuar em um lugar seguro, em um abrigo, diante das situações em que nós temos que fugir. Então, esse poder, ele continua aqui, por meu intermédio, os reis governam. Governam com o quê? Com entendimento e com poder. E as autoridades exercem justiça reta. Também por meu intermédio da sabedoria, governam os nobres, todos os juízes da terra. Aqueles que temem ao Senhor, eles acessam o princípio da sabedoria. As coisas excelentes, as primícias separadas para aqueles que temem. Uma vez que ele acessa esse lugar, ele assume uma posição. E uma vez que assumiu essa posição de lutar contra o mal, ele é posto sobre situações, posições, cargos efetivos de poder e de honra, para que eles possam governar, dar direção, exercer juízos justos em favor do bem e em desfavor do mal. Essa honra é atribuída àqueles que temem ao Senhor, e ela é uma virtude da sabedoria. Todos os juízes da terra, quer por permissão de Deus, quer por vontade de Deus, o chegar até lá envolve uma sabedoria. Um minuto, pastor. Um minutinho. Por permissão, irmãos, por vezes nós perguntamos o seguinte: como é que um governo injusto está lá? Como é que um juiz injusto julga causas? Permissão de Deus para cumprir um papel sobre o povo. A sabedoria de Deus construiu caminhos, ainda que de forma injusta, permissivos,
para que esse tal fosse posto no lugar indevido. E aí então o Senhor, com toda a sua sabedoria, dá a eles a falsa impressão de que eles construíram algo, e de repente o Senhor traz a ruínas esse governo injusto. A sabedoria de Deus está expressa aqui. Quando por vontade de Deus, isso visa abençoar e dirigir o seu povo como uma resposta à fidelidade. Então, em todo tempo, a sabedoria divina, ela é revelada, quer por permissão, quer por vontade de Deus, mas em todo tempo é Ele quem, é por intermédio dele, como diz o verso 16, governa os nobres e todos os juízes da terra. Eu encerro aqui, irmãos, que nós vamos para a ceia.